um só, eterno, poder supremo sobre todos os homens, sem exceção. Todos. Assim, me veio pensar, enquanto ajudava a minha mulher e minha esposa de 12 filhos em fazer uma lavagem de pratos após o almoço, eu veio pensar na palavra de São Paulo. A palavra diz a respeito do dolo da mentira. Isso é a voz corrente do mundo, o dolo da mentira. Mas o interessante é que a palavra dolo da mentira está falando que dolo e mentira está se tratando de um sujeito enganoso, um sujeito que, na sua ignorância, na sua perversidade, quando tem a postura de um juiz, está na postura de um juiz iníquo, é esse que vai realmente ofertar o pão e o cálice do dolo da mentira. Compreendamos que não há mínima possibilidade de alguém sentir-se bem consigo mesmo, sem que ele esteja justificado conscientemente a respeito dos males que ele fez e do arrependimento que lhe é conduzido a uma dimensão de maior razão, de compreender e não repetir os mesmos erros. Ao mesmo tempo que as pessoas são conduzidas aos erros, também vem a dificuldade, um fruto, que é um fruto que a pessoa tem um sentimento de rejeição e também um sentimento de perseguição. Dentro desse quadro, vai ficando cada vez mais dificultoso para tal figura, agora com uma mente gradualmente deformada e deformada, que vai ser conduzida a um estado doentio, de grande dificuldade de acolher aos outros e acolher-se a si mesma. É como dissesse, à medida que rejeitamos alguém fora do corpo, do nosso corpo, estamos, num certo sentido, em correspondência, em paralelo e na devida proporção, do tanto quanto nós suportamos mais essa imagem que interpretamos ser a nossa imagem. Assim sendo, um juiz iníquo não tem como suportar-se a si mesmo, vai sentir-se cada vez mais rejeitado e cada vez mais na mente dele deformada, doentia, mais agredido. Mas é fruto da deformação da sua própria mente. Ele perdeu, de fato, a normalidade e não alcança mais consciência que ele seja propício a subsistir. Na figura de Jesus Cristo é essa plenitude de um homem todo pleno, uma mente perfeita e uma identificação profunda em que ele não separa a imagem que ele tem no seu íntimo de um amor enorme e a todos vai acolher, porque não há quem o possa, de fato, trazer qualquer pretensão de acusações ou do que seja, e que ele se sinta, de fato, agredido. Não há mais lugar para tal agressão, já que ela vai partir de dentro para fora, observe, e dentro ele sofre o dano. Em Cristo não há essa possibilidade. Assim, compreendendo também, temos que entender que essa condição de consciência é o que nos conduz a uma consciência de poder de governo. Não podemos separar o poder de governo, consciência, do que chamamos do espiritual e do que chamamos do natural. Temos que compreender que o natural sempre estará falando que o espírito e estará sempre por primazia, é anterior a todo pensar. Não há como estruturar nada que seja verdade fora desse princípio. Profundamente, o princípio é o eterno, pelo Espírito da sua palavra,
a razão, fundamento, princípio de toda a criação. Esse é o fundamento. Não adianta me iludir. Não adianta a postura de togas, postura disso, daquilo, que possa trazer algum poder real. Não existe poder real. Existe uma fantasia para eles. Assim, considerando, no momento que nós vamos retornar desde Celso Daniel, para ficar dentro de uma figura histórica um pouco não longa, o suficiente para a perfeita compreensão, de notarmos que todo esse traus que estão conduzindo, querendo trazer para a nação, é um fruto correspondente dessa própria semeadura a partir do Lula, na figura do PT, e de todos os autoridades chamadas juízes supremos, com os quais ele estabeleceu uma blindagem própria. E como aqueles que estão envolvidos não tem como fugir dali e se tornaram por réus. Veja o tanto de pessoas que foram mortas nesse intervalo até hoje, e nenhum desses casos foi realmente esclarecido. Todos ficaram encobertos. Ou seja, os próprios juízes, as próprias autoridades seriam aquelas que deveriam realmente conduzir a reordem dessa direção, desse caminhar de todo um poder que está agora por cabeça do país, simplesmente inseridos que estão dentro dessa dificuldade. Não há como resolver mais problemas, porque eles estarão sendo automaticamente condenados. Então, todos estão condenados de um para com o outro. Não tem como subsistir esse Estado. Isso torna um ilusório. Não adianta querer construir uma nação sobre ilusões. Assim, compreendendo, eu diria, embora as urnas foram fraudadas, eu tenho convicção. Por que convicção? Porque dentro de um sistema a tal grau que todos os crimes foram encobertos, como é admitir alguém que sejam confiáveis as mesmas figuras? Não há a mínima confiabilidade. É como se dissesse, trazer para dentro da sua própria casa, a pessoa mais corrompida que esteja ali na rua, que é um perigo para toda uma pessoa que será um perigo sempre para todos. Então, essa pessoa a tal grau de formação, ninguém entraria para a sua própria casa e ofertar seu próprio, um lugar na sua casa onde você tem seus filhos e seus netos menores. Veja, mas esse é o estado correspondente. Querermos imaginar que trazer essas mesmas figuras para dentro, para reestabelecer um governo, que vamos dizer, restaurar o quê? Não tem o que restaurar, ao contrário, só haverá restauração se eles forem extirpados. Ficou claro? Assim, o Moro é uma palavra propícia, porque o Moro significa a visão de um corporativo da qual participou. Ele foi liberto do tal corporativo e ele vai dar graças a Deus por tê-lo feito. Não perdeu nada, não importa qual eram os louros que ele tinha naquela postura de juiz, o fez com a melhor boa vontade e dentro da regra da lei. Mas esses que eu digo dele, Celso Daniel, em Lula e todos que de lá procedem, não querem isto. Ou seja, o Lula será condenado sempre e até arranjarão alguma maneira amanhã, se perdurar tal cabeças por governo, de até retirarem direitos do Senado para condená-lo. Não tem mais grau de confiabilidade. Assim sendo, não tem mais lugar para que discutir as urnas. Elas foram fraudadas, isso é convicto, é uma questão de querer fazer provas, é uma convicção que fundamenta nos próprios homens que cuidam das urnas. Mas o Eterno hoje dará a palavra determinante. E assim restabelecemos a ordem. Vamos repor também o educar na justiça nas escolas. Não educar por mão de obra. E para receber graciosamente do partido PT, pão e mortadela. E chamar de Lula um que está na criminalidade
querer colocá-lo num pedestal. Ficamos por aqui e aguardemos o momento que haja a fala do presidente a toda a nação e que esperamos, temos a certeza que vai suceder. Que assim está determinado aqui a terra da Veracruz. Esse nome não foi dado aleatoriamente. Esse é o primeiro nome. E a palavra Brasil está por esse ardor dos homens nas ruas, homens simples, com suas mulheres, seus filhos, com as suas bandeiras, com as suas cores, que são devidas. Isso é graciosidade do eterno Deus, mostrando que quem luta por nós é Ele. Quem poderá vencer? O Brasil da Veracruz? Esse Brasil ardente no Santo Espírito do Eterno Kadosh? Bendito és tu, um só, eterno Deus.